Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Douglas Tomás. E é esse quem vos fala. Meus amigos, você já deve ter lido aqui na thumbnail ou quem sabe no título do nosso vídeo. O tema hoje é pecado. Talvez um tema um pouco difícil de se falar, até em virtude pelos dias em que nós vivemos hoje. Mas eu não gostaria que esse vídeo passasse de 5, 6 minutos, então vou ser bem rápido e vamos direto ao ponto. O que é pecado? Em primeiro lugar, nós somos cristãos. O que é ser um cristão? Um seguidor de Cristo, seguir os passos de Cristo. Deus quer que nós tenhamos o caráter de Cristo, pois Ele foi um exemplo. Por isso nós somos ou devemos buscar a cada dia ser cristãos, buscando sempre ser parecidos com Cristo. E toda vez que nós pecamos ou fazemos algo que não agrada a Deus, nós estamos desfocando. É como se eu não estivesse mais olhando para a câmera, como se eu estivesse falando para outro lugar. Eu não estou mais no alvo. Errar o alvo, isso é pecado. Toda vez que você faz alguma coisa e não está mais apontando para Cristo, está apontando para outro lugar, naturalmente você está pecando. Tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aí isso se torna um pecado. Agora que nós já sabemos o que é pecado, nós vamos para uma outra parte. Quando a gente peca, existe uma barreira entre Deus e o homem. O pecado fica aqui no meio, fazendo uma barreira. Enquanto a gente não resolve essa situação com Deus, essa situação do pecado, ou seja, enquanto a gente não se arrepender dos nossos pecados, a Bíblia fala se confessardes. Enquanto nós não confessarmos os nossos pecados a Deus, naturalmente tem essa barreira e Deus não consegue nos abençoar. Ele nos ouve sim, mas Ele não pode nos abençoar porque o pecado está fazendo essa divisão entre Deus e o homem. E mesmo assim Deus tem sido gracioso para comigo e com você. Porque se você for ler a Bíblia Sagrada, você vai ver em várias partes da Bíblia, como por exemplo Ananias e Safira, eles pecaram. Não vou contar toda a história aqui, mas você vai ver que eles pecaram e o salário do pecado foi o quê? A morte. O resultado foi a morte. E aí, meus irmãos, tenta entender já no contexto geral. Eu fico pensando se fosse nos nossos dias de hoje. Nós pecamos e nós viemos na igreja ou fazemos tantas outras coisas, mas naquela época não. Naquela época, a lei do Senhor punia o pecado com a morte. E hoje também, mas no espiritual. Isso quer dizer que eu e você, enquanto corpo, nós temos ainda a oportunidade de nos arrependermos. Aí eu quero que você entre aqui na minha linha de raciocínio. Se Deus continuasse matando as pessoas por um pecado, mentiu, morte. Falou mal do seu irmão, morte. E Deus tem sido misericordioso conosco. Ou não vamos nem falar de morte. Já pensou se Deus punisse o nosso pecado, não com a morte, mas dissesse assim: então eu vou arrancar um olho teu. Pecou, então vou arrancar um dedo seu. Você já pecou demais, meu filho, vou ter que arrancar sua mão ou o seu braço. Como é que nós viríamos para a igreja hoje? Será que nós teríamos perna para vir caminhando? Será que a gente teria mão, braço? Meu Deus do céu! O pecado tem se alastrado até mesmo dentro da igreja. E eu sei que é um tema difícil de se falar, porque ali quando toca na ferida de alguém, a pessoa já fica, né? Mas é um tema que tem que ser falado, porque a salvação ela é individual. E o pecado, ele faz aquela divisão entre Deus e o homem. O pecado não deixa a pessoa alcançar a salvação. E quando nós pecamos, que fica essa divisão entre Deus e o homem, o inimigo está diariamente, cada momento da nossa vida ou do nosso dia a dia, colocando coisas no nosso ouvido. Você pecou e você vai na igreja? Mas você pecou e você vai orar? Tu está aí cantando e tu pecou? Então o inimigo coloca essas setas na nossa cabeça, fica falando essas coisas ao nosso ouvido, para que a gente não venha adorar o Senhor. Enquanto que o que Deus quer que nós façamos é que nós venhamos sim na igreja cultuar ao Senhor, que nós cantemos sim louvores ao Senhor na nossa casa, varrendo a casa, lavando a louça, no nosso trabalho, que nós venhamos sim ler a Bíblia Sagrada, para nos aproximarmos e entendermos mais sobre as coisas de Deus. E o inimigo fica jogando essas setas para que nós venhamos ainda mais nos afastarmos do Senhor, e aí nós alimentamos mais a carne, e aí o espírito enfraquece, e muitas vezes o
resultado de tudo isso pode ser a morte física e a morte espiritual. Não importa a situação, nós temos que resolver a questão do pecado, sim, confessar para alcançar vitória e ter direito à salvação. Mas nós temos que, de qualquer forma, aos trancos e barrancos, vir na casa do Senhor, orar com as nossas mínimas forças, pedir ajuda. Irmão fulano, presbítero, meu líder, meu pastor, ora por mim, ora comigo, me visita. Pedir ajuda. Aquele que pede ajuda é abençoado, porque ele recebe ajuda. E nós temos que vir na casa do Senhor, por mais difícil que seja a situação. Venha orar, venha cantar, venha louvar ao Senhor. Meu Deus, o meu pecado é tanto, está tudo entulhado no meu coração, eu não consigo nem cantar e orar. Mas venha então ouvir os hinos e venha receber a oração. Eu tenho certeza que se você se arrepender do seu pecado, ou nós nos arrependermos do nosso pecado, nós vamos alcançar a vitória em Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida. A paz do Senhor.